A história de Santo Tomás de Aquino, o Dauter Angelico, começa em um cenário de poder e prestígio humano que ele, por amor a Jesus, transformaria em cinzas. Nascido por volta de 1225 no castelo de Roccasecca, Tomás pertencia à ilustre linhagem dos condes de Aquino, uma família com laços de sangue com a realeza europeia. Desde os 5 anos, quando foi enviado para o mosteiro de Monte Cassino, a sua alma já buscava uma resposta para a pergunta que definiria a sua existência: o que é Deus? Para Tomás, essa busca não era uma curiosidade acadêmica, mas um anseio profundo por conhecer a face de Jesus Cristo, a verdade encarnada. A sua família esperava que ele se tornasse um abade poderoso e influente, mas o coração de Tomás já havia sido conquistado pela nova e humilde proposta de São Domingos. Ele não queria o báculo de ouro da autoridade feudal. Ele queria o hábito de lã dos pregadores de Jesus. Ele compreendeu que seguir a Jesus exigia um despojamento que o mundo da nobreza não conseguia entender. Em 1244, contra todos os desejos de seus parentes, Tomás vestiu o hábito branco dos dominicanos, decidindo que o nome de Jesus seria a sua única riqueza e o seu único senhor. A reação da família Aquino foi violenta e desesperada. Seus irmãos, soldados a serviço do império, sequestraram Tomás enquanto ele viajava para Paris e o trancaram em uma torre do castelo familiar por quase 2 anos. Eles tentaram quebrar a sua vontade através do isolamento e até da tentação carnal, enviando uma mulher ao seu quarto para desviá-lo do caminho de Jesus. Tomás, porém, movido por uma força que vinha diretamente de Jesus Cristo, expulsou a tentação com um tição em brasa, desenhando uma cruz na porta da cela. Conta-se que, após esse evento, anjos o cingiram com um cordão de pureza, um sinal de que a sua mente e o seu coração pertenciam exclusivamente a Jesus. Naquela prisão, Tomás não perdeu tempo com lamentações. Ele mergulhou no estudo da Bíblia e da lógica, preparando o seu intelecto para ser um instrumento da glória de Jesus. Ele provou que as muralhas de um castelo não podem prender uma alma que está livre em Jesus quando finalmente foi libertado. A sua determinação era inabalável. Ele cruzaria a Europa para estudar sob a orientação de Alberto Magno, levando consigo apenas o amor ardente pelo nome de Jesus. Ao chegar em Colônia, Tomás destacou-se pelo seu silêncio profundo e pela sua aparência robusta, o que levou os seus colegas a apelidarem-no de o Boi Mudo. Eles confundiam a sua humildade contemplativa com falta de inteligência, sem perceber que o seu silêncio era, na verdade, uma adoração constante a Jesus. Tomás não falava muito porque estava ocupado ouvindo a voz de Jesus nas profundezas da sua alma. Alberto Magno, o mestre sábio que reconhecia o brilho de Jesus em seus alunos, percebeu rapidamente que aquele boi possuía uma mente capaz de abarcar todo o universo. Em uma defesa brilhante de uma questão teológica complexa, Tomás revelou a profundidade do seu pensamento, deixando todos atônitos. Alberto profetizou então: vós o chamais de boi mudo, mas eu vos digo que os mugidos de sua doutrina ecoarão por todo o mundo em honra a Jesus. Tomás não buscava o aplauso dos homens. Ele buscava apenas que o nome de Jesus fosse compreendido e exaltado através da clareza do pensamento racional. Ele via na inteligência um dom sagrado para servir ao Verbo de Deus, Jesus. A partir desse momento, a trajetória de Tomás de Aquino tornou-se uma ascensão contínua rumo à luz da verdade. Ele compreendeu que a filosofia de Aristóteles, até então vista com desconfiança, poderia ser uma ferramenta poderosa para explicar as verdades de Jesus. Tomás não tinha medo da razão, pois sabia que toda a verdade procede de Jesus Cristo, a sabedoria eterna. Ele começou a escrever e a ensinar com uma clareza que o mundo nunca vira. Unindo a lógica mais rigorosa à piedade mais profunda por Jesus, ele via em cada silogismo uma forma de louvar o Criador e em cada definição teológica um meio de aproximar os homens de Jesus. A sua missão era clara: organizar todo o conhecimento humano em uma síntese perfeita que apontasse para o mistério de Jesus. Ele tornou-se o mestre das escolas de Paris, mas mantinha-se sempre o humilde frade que mendigava o pão e a luz de Jesus a cada manhã. O boi mudo começava a rugir, e o som da sua voz era a melodia da verdade cristã centrada na pessoa de Jesus Cristo. Neste primeiro bloco, vemos a fundação do maior edifício intelectual da cristandade. Santo Tomás de Aquino mostra-nos que intelecto é um altar onde devemos oferecer o melhor do nosso pensamento a Jesus. Ele não se deixou seduzir pelo poder da sua família, nem pelo brilho da sua própria inteligência. Ele escolheu ser um escravo da verdade de Jesus. A sua juventude, marcada pela perseguição e pelo estudo solitário, preparou-o para ser o doutor Angélico, o homem que falaria sobre as coisas divinas com a pureza e a clareza dos anjos. Tomás de Aquino não escreveu para si mesmo, mas para que a igreja pudesse anunciar a Jesus com argumentos que ninguém pudesse refutar. Ele iniciou a sua jornada em Roccasecca, mas o seu destino era a eternidade na luz de Jesus. Ao encerrarmos este segmento,
vemos Tomás pronto para iniciar a sua obra monumental, sabendo que sem a graça de Jesus, todo o saber humano é apenas vaidade. Ele é o gigante que nos ensina a amar a Deus com toda a nossa mente, no nome de Jesus. A Universidade de Paris no século XIII era o epicentro de uma revolução intelectual sem precedentes. Um lugar onde as mentes mais brilhantes da cristandade se reuniam para debater a natureza da realidade, sob a luz de Jesus. Foi neste cenário vibrante e desafiador que Santo Tomás de Aquino se estabeleceu como o Mestre Supremo, transformando a cátedra de teologia num altar de adoração ao Verbo encarnado. Para Tomás, Paris não era apenas um centro de prestígio acadêmico, mas o campo de batalha onde a razão humana deveria ser conquistada e oferecida como tributo ao senhorio de Jesus Cristo. Ele compreendia que a inteligência é um dom sagrado, e que o seu dever como mestre era organizar todo o conhecimento para que este apontasse, com clareza absoluta, para a glória de Jesus, enquanto outros temiam que a nova filosofia de Aristóteles pudesse obscurecer a fé. Tomás, movido por uma confiança inabalável na soberania de Jesus, provou que a verdade não pode contradizer a verdade. Ele ensinava que, uma vez que toda a luz do intelecto procede de Jesus, a verdadeira filosofia deve harmonizar-se perfeitamente com a revelação divina. O seu ensino era uma sinfonia de lógica e fé, onde cada argumento era um passo em direção ao coração de Jesus. Em Paris, Tomás de Aquino viveu uma das amizades mais belas e profundas da história da Igreja. O seu vínculo espiritual com o franciscano São Boaventura. Embora possuíssem temperamentos e abordagens teológicas distintas, ambos estavam unidos por um amor incandescente ao nome de Jesus. Enquanto Boaventura, o doutor seráfico, enfatizava o ardor do coração e a mística afetiva por Jesus, Tomás, o doutor angélico, focava na luz da inteligência e na precisão da doutrina sobre Jesus. Juntos, eles representavam as duas asas da alma cristã menos a razão e o amor, elevando a Igreja a novos patamares de compreensão sobre o mistério de Jesus Cristo. Conta-se que, em diversas ocasiões, os dois santos debateram questões profundas nas salas da Sorbonne, mas sempre terminavam em oração silenciosa diante do crucifixo. Reconhecendo que toda a sua sabedoria era pequena diante da imensidão de Jesus, esta amizade provou que, na escola de Jesus, a diversidade de dons serve apenas para enriquecer o corpo místico, e que todos os caminhos da verdade convergem para o mesmo Senhor. Tomás via em Boaventura o reflexo da caridade de Jesus, e Boaventura via em Tomás o esplendor da sabedoria de Jesus. A missão de Tomás como professor era marcada por uma humildade que desarmava os seus críticos. Ele não buscava vitórias intelectuais para satisfazer o seu ego, mas para defender a honra de Jesus. As suas famosas questões disputadas eram exercícios de paciência e rigor, onde ele ouvia atentamente todas as objeções antes de apresentar a solução iluminada pela graça de Jesus. Tomás acreditava que a clareza é uma forma de caridade intelectual, e por isso esforçava-se para tornar os mistérios de Jesus acessíveis à mente humana, sem nunca lhes retirar a sua transcendência divina. Ele passava as noites em vigília, pedindo que Jesus iluminasse a sua pena, para que nada do que escrevesse fosse contrário à sua vontade. A sua produção era colossal, mas o seu espírito permanecia o de um simples frade dominicano que mendigava a verdade a cada passo. Ele ensinava aos seus alunos que o estudo deve ser sempre precedido e acompanhado pela oração a Jesus, pois o conhecimento sem amor é como uma lâmpada sem óleo. Para o doutor angélico, o ensino era um ministério de luz dedicado a dissipar as trevas da ignorância com o brilho de Jesus Cristo. Neste período, Tomás começou a sistematizar o pensamento que daria origem às suas grandes obras. Ele via no universo uma ordem magnífica criada por Jesus e para Jesus. A sua famosa máxima, a graça não destrói a natureza, mas aperfeiçoa, era o alicerce de toda a sua teologia. Ele mostrava que ser humano, racional e livre é o que nos permite participar da vida divina oferecida por Jesus. Tomás não via o mundo como um lugar sombrio a ser evitado, mas como a criação de Jesus que deve ser compreendida e amada. Ele reconciliou o pensamento grego com a tradição cristã, criando uma estrutura onde a filosofia de Aristóteles servia como serva da teologia de Jesus. Este trabalho monumental não era apenas um esforço intelectual, mas uma prova de que Jesus é o Logos que dá sentido a tudo o que existe. O mestre de Paris transformou a sala de aula num oratório, onde a busca pela verdade terminava sempre no silêncio da adoração a Jesus. Ao concluirmos este bloco, vemos Santo Tomás de Aquino no auge da sua influência, respeitado por papas e reis como a maior autoridade teológica da cristandade. Contudo, o seu coração permanecia fixo na simplicidade de Jesus.
Ele ensinou que a vida intelectual, quando vivida no nome de Jesus, é um caminho de santidade tão válido quanto o martírio ou o deserto. Tomás de Aquino deu à Igreja a confiança de que a fé em Jesus é soberanamente racional e que não precisamos de ter medo de pensar, pois em cada verdade que descobrimos, encontramos um reflexo da face de Jesus Cristo. Ele preparava agora o terreno para a sua obra definitiva, a Summa Theologia, onde tentaria reunir todos os fios do saber humano num único manto tecido para a glória de Jesus. O doutor Angélico continuava a caminhar, com passos firmes e mente clara, em direção ao mistério total que é Jesus, o seu único mestre e a sua única recompensa. No auge da sua maturidade, Santo Tomás de Aquino iniciou a construção daquela que seria a catedral definitiva do pensamento cristão, a Summa Theologia. Ele não escreveu esta obra monumental para impressionar os sábios, mas com a humildade de quem serve a Jesus dedicou-a aos iniciantes na fé. A Summa é um edifício de luz organizado com uma precisão matemática onde cada questão, cada artigo e cada resposta são tijolos assentados sobre a rocha inabalável que é Jesus Cristo. Tomás dividiu a obra em 3 partes, traçando o círculo perfeito da existência. Tudo procede de Deus. Tudo é sustentado por Jesus e tudo regressa a Deus através da mediação de Jesus, para o doutor Angélico. A teologia não era uma mera especulação, mas a ciência sagrada que nos permite conhecer e amar a Jesus com a integridade da nossa inteligência. Ele via na Summa o esforço supremo da razão humana para se aproximar do mistério insondável de Jesus, provando que o nome de Jesus é a chave que abre todas as portas do entendimento e da verdade. No coração desta obra, Tomás apresentou as suas famosas 5 vias, provas racionais que conduzem a mente humana à certeza da existência de Deus. Ele não usou argumentos sentimentais, mas a lógica rigorosa da causa e do efeito para mostrar que o universo exige um motor imóvel e uma causa primeira, que nós reconhecemos como o Pai de Jesus. Tomás queria demonstrar que a razão, ao observar a ordem e a beleza do mundo criado por Jesus, pode chegar ao limiar da fé. Ele via nas leis do movimento e na finalidade das coisas os vestígios da sabedoria eterna do Verbo, Jesus Cristo. Estas provas não substituíam a fé em Jesus, mas preparavam o caminho para ela, eliminando os obstáculos do erro e da ignorância. Para Tomás, a inteligência que descobre Deus através da natureza é a mesma inteligência que se curva em adoração diante da revelação de Jesus. Ele provou que o nome de Jesus é o fundamento de toda a realidade, tanto visível quanto invisível, e que a lógica é uma linguagem que Jesus usa para se comunicar com a sua criatura racional. A estrutura da Summa Theologica reflete a clareza e a disciplina de uma mente inteiramente rendida a Jesus. Tomás apresentava as objeções mais difíceis contra a fé, para depois as responder. Com a autoridade das Escrituras e a luz da razão iluminada por Jesus, ele não temia as perguntas difíceis, pois sabia que a verdade que é Jesus não teme a investigação sincera. O ponto culminante da Summa é a parte dedicada à encarnação e aos sacramentos, onde Tomás descreve como Jesus se tornou o caminho de regresso para a humanidade caída. Ele via na humanidade de Jesus o instrumento divino da nossa salvação e nos sacramentos as fontes de graça que o próprio Jesus instituiu para nos unir a si. Para o doutor Angélico, cada detalhe da vida de Jesus, desde o nascimento até a ressurreição, possui uma lógica divina que a teologia deve explorar para aumentar o nosso amor pelo Salvador. O nome de Jesus é o centro de gravidade de toda a Summa, o ponto onde todas as questões encontram a sua resposta definitiva e eterna. A missão de Tomás como o arquiteto da razão cristã foi a de unificar todo o saber da época sob o senhorio de Jesus. Ele conseguiu o que parecia impossível, batizar o pensamento de Aristóteles e colocá-lo ao serviço do Evangelho de Jesus Cristo. Tomás mostrava que o filósofo e o crente não são inimigos, mas companheiros de viagem em busca da mesma verdade que é Jesus. Ele defendia que a razão humana é uma participação finita na luz infinita de Jesus, e que por isso, nunca deve haver contradição entre o que pensamos e o que cremos no nome de Jesus. A sua obra deu à Igreja uma linguagem sólida e universal para pregar a Jesus em todos os tempos e culturas. Ele não queria criar um tomismo, mas uma teologia que fosse puramente cristã, centrada na pessoa viva e gloriosa de Jesus. A Summa Theologica permanece como o monumento intelectual mais alto da Idade Média, um farol que continua a guiar todos os que desejam compreender a profundidade do mistério de Jesus. Ao final deste bloco, contemplamos a Summa não apenas como um livro, mas como um ato de culto intelectual oferecido por Tomás a Jesus,
Ele passava noites inteiras escrevendo, com a cabeça muitas vezes encostada ao tabernáculo, pedindo a Jesus que lhe desse a palavra certa. Ele via-se como um mero canal através do qual a sabedoria de Jesus fluía para a igreja. Santo Tomás de Aquino ensinou que a maior dignidade do homem é poder falar de Deus com clareza. Embora Santo Tomás de Aquino seja imortalizado pela frieza cirúrgica de sua lógica, o seu coração pulsava com uma devoção ardente e quase infantil pela presença real de Jesus na Eucaristia. Para o Dr. Angélico, o Santíssimo Sacramento não era apenas um tema teológico, mas a fonte de toda a sua força e a luz de sua inteligência. Em 1264, o Papa Urbano IV, reconhecendo a santidade e a clareza de Tomás, confiou-lhe a missão monumental de compor o ofício e a missa para a nova solenidade de Corpus Christi. Foi sob o sopro do Espírito de Jesus que Tomás deu ao mundo os hinos mais belos da liturgia católica, como o Pange Lingua e o Adoro-te Devote. Nestes versos, a razão de Tomás ajorrissei diante do mistério de Jesus, proclamando que onde os sentidos falham, apenas a fé no nome de Jesus é capaz de enxergar a verdade. Ele sistematizou a doutrina da transubstanciação, explicando com precisão como o pão e o vinho tornam-se substantialmente o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Mas fê-lo com a ternura de quem escreve uma carta de amor ao seu Salvador. A relação de Tomás com a Eucaristia era de uma intimidade mística que transbordava em gestos de profunda humildade. Seus companheiros de convento frequentemente o encontravam chorando silenciosamente durante a celebração da missa, totalmente absorto na contemplação do sacrifício de Jesus, quando enfrentava um impasse intelectual em seus escritos. Tomás não recorria apenas aos seus livros. Ele corria para a capela e encostava sua cabeça no tabernáculo, como se buscasse beber a sabedoria diretamente do coração de Jesus. Ele acreditava que o conhecimento de Jesus flui mais da oração do que do estudo. Para Tomás, a Eucaristia era o sacramento do amor, o meio pelo qual Jesus continua a caminhar conosco na história, alimentando as nossas almas para a jornada eterna. Ele ensinava que ao recebermos Jesus no altar, somos nós que somos transformados em Ele, tornando-nos membros vivos do seu corpo místico. O nome de Jesus era o ar que Tomás respirava enquanto compunha as orações que a igreja cantaria por séculos. Um dos episódios mais marcantes dessa jornada mística ocorreu em Orvieto, diante de um crucifixo. Enquanto Tomás rezava, após ter terminado a sua obra sobre o corpo de Jesus, a voz do próprio Senhor ecoou das chagas da imagem. Escreveste bem de mim, Tomás. Que recompensa desejas pelo teu trabalho? Sem hesitar, o Dr. Angélico respondeu com a frase que resume toda a sua vida: Non sai te domine nada além de ti, Senhor. Para Tomás, nem toda a sabedoria do mundo ou a glória das universidades valia um único instante de união com Jesus Cristo. Ele não trabalhava por prêmios humanos, mas pelo prazer de glorificar o nome de Jesus. Essa resposta revelou que, por trás do maior intelecto da Idade Média, habitava a alma de um mendigo da graça divina. Alguém que compreendera que Jesus é o único tesouro que realmente sacia a fome da alma humana. Ele via em cada hino eucarístico uma oportunidade de levar o povo de Deus a um amor mais consciente e fervoroso por Jesus. A liturgia, composta por Tomás de Aquino, é uma fusão perfeita de precisão doutrinária e elevação poética. No lauda Sion. Ele explica a teologia da Eucaristia com um rigor que desafia os séculos. Sem nunca perder a doçura do louvor a Jesus, ele queria que cada fiel, ao cantar, compreendesse que em cada fragmento do pão consagrado está o Jesus inteiro, vivo, glorioso e salvador. Para Tomás, a Eucaristia é a síntese de todos os milagres de Jesus e o penhor da glória futura. Ele passava as madrugadas em adoração, compondo versos que são verdadeiras catedrais de som em honra ao sacramento do altar. A sua devoção era tão intensa que ele via em Jesus Eucarístico o sol que iluminava todas as suas conclusões filosóficas. Ele provou que a mente mais brilhante é aquela que encontra o seu descanso aos pés de Jesus, reconhecendo que o maior mistério não deve ser apenas explicado, mas adorado com todo o ser. Ao final deste bloco, vemos o Dr. Angélico não como o professor das universidades,
mas como o cantor do amor divino. Ele ensinou à igreja que o nome de Jesus deve ser celebrado com a melhor arte, a melhor música e o melhor pensamento. Santo Tomás de Aquino transformou o papiro em prece e a lógica em liturgia, centrando tudo na presença real de Jesus. Ele doxunas o legado de que a verdadeira teologia nasce no altar, e para o altar regressa. O cantor da Eucaristia Mastranaski, o destino final de toda a ciência humana, é a contemplação silenciosa de Jesus Cristo, ou o pior da vida. Ao meditarmos em seus hinos, somos convidados a mergulhar no mesmo mistério que consumiu a vida de Tomás, a certeza de que Jesus está conosco, escondido sob os véus do sacramento, esperando apenas pelo nosso amor. Embora Santo Tomás de Aquino seja imortalizado pela frieza cirúrgica de sua lógica, o seu coração pulsava com uma devoção ardente e quase infantil pela presença real de Jesus na Eucaristia. Para o Dr. Angélico, o Santíssimo Sacramento não era apenas um tema teológico, mas a fonte de toda a sua força e a luz de sua inteligência. Em 1264, o Papa Urbano IV, reconhecendo a santidade e a clareza de Tomás, confiou-lhe a missão monumental de compor o ofício e a missa para a nova solenidade de Corpus Christi. Foi sob o sopro do Espírito de Jesus que Tomás deu ao mundo os hinos mais belos da liturgia católica, como o Pange Lingua e o Adoro-te Devote. Nestes versos, a razão de Tomás ajorrissei diante do mistério de Jesus, proclamando que onde os sentidos falham, apenas a fé no nome de Jesus é capaz de enxergar a verdade. Ele sistematizou a doutrina da transubstanciação, explicando com precisão como o pão e o vinho tornam-se substantialmente o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Mas fê-lo com a ternura de quem escreve uma carta de amor ao seu Salvador. A relação de Tomás com a Eucaristia era de uma intimidade mística que transbordava em gestos de profunda humildade. Seus companheiros de convento frequentemente o encontravam chorando silenciosamente durante a celebração da missa, totalmente absorto na contemplação do sacrifício de Jesus, quando enfrentava um impasse intelectual em seus escritos. Tomás não recorria apenas aos seus livros, ele corria para a capela e encostava sua cabeça no tabernáculo, como se buscasse beber a sabedoria diretamente do coração de Jesus. Ele acreditava que o conhecimento de Jesus flui mais da oração do que do estudo. Para Tomás, a Eucaristia era o sacramento do amor, o meio pelo qual Jesus continua a caminhar conosco na história, alimentando as nossas almas para a jornada eterna. Ele ensinava que ao recebermos Jesus no altar, somos nós que somos transformados em Ele, tornando-nos membros vivos do seu corpo místico. O nome de Jesus era o ar que Tomás respirava enquanto compunha as orações que a igreja cantaria por séculos. Um dos episódios mais marcantes dessa jornada mística ocorreu em Orvieto, diante de um crucifixo. Enquanto Tomás rezava, após ter terminado a sua obra sobre o corpo de Jesus, a voz do próprio Senhor ecoou das chagas da imagem. Escreveste bem de mim, Tomás. Que recompensa desejas pelo teu trabalho? Sem hesitar, o Dr. Angélico respondeu com a frase que resume toda a sua vida: Non nisai te domine nada além de ti, Senhor. Para Tomás, nem toda a sabedoria do mundo ou a glória das universidades valia um único instante de união com Jesus Cristo. Ele não trabalhava por prêmios humanos, mas pelo prazer de glorificar o nome de Jesus. Essa resposta revelou que, por trás do maior intelecto da Idade Média, habitava a alma de um mendigo da graça divina. Alguém que compreendera que Jesus é o único tesouro que realmente sacia a fome da alma humana. Ele via em cada hino eucarístico uma oportunidade de levar o povo de Deus a um amor mais consciente e fervoroso por Jesus. A liturgia, composta por Tomás de Aquino, é uma fusão perfeita de precisão doutrinária e elevação poética. No Lauda Sion, ele explica a teologia da Eucaristia com um rigor que desafia os séculos. Sem nunca perder a doçura do louvor a Jesus, ele queria que cada fiel, ao cantar, compreendesse que em cada fragmento do pão consagrado está o Jesus inteiro, vivo, glorioso e salvador. Para Tomás, a Eucaristia é a síntese de todos os milagres de Jesus e o penhor da glória futura. Ele passava as madrugadas em adoração, compondo versos que são verdadeiras catedrais de som em honra ao sacramento do altar. A sua devoção era tão intensa que ele via em Jesus Eucarístico o sol que iluminava todas as suas conclusões filosóficas. Ele provou que a mente mais brilhante é aquela que encontra o seu descanso aos pés de Jesus, reconhecendo que o maior mistério não deve ser apenas explicado, mas adorado com todo o ser. Ao final deste bloco, vemos o Dr. Angélico não como o professor das universidades,
mas como o cantor do amor divino. Ele ensinou à igreja que o nome de Jesus deve ser celebrado com a melhor arte, a melhor música e o melhor pensamento. Santo Tomás de Aquino transformou o papiro em prece e a lógica em liturgia, centrando tudo na presença real de Jesus. Ele doxunas o legado de que a verdadeira teologia nasce no altar, e para o altar regressa. O cantor da Eucaristia, Mastranaski, o destino final de toda a ciência humana é a contemplação silenciosa de Jesus Cristo, ou o pior da vida. Ao meditarmos em seus hinos, somos convidados a mergulhar no mesmo mistério que consumiu a vida de Tomás, a certeza de que Jesus está conosco, escondido sob os véus do sacramento, esperando apenas pelo nosso amor.